mas eu anseio escutar. Eis-me aqui, eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui, eu sou teu pra sempre. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Quero também dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando pelo Facebook, Instagram. Quero que você já vá abrindo a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Essa é mais uma noite que o Senhor preparou para as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui cheios da presença dEle, cheios do poder, da graça, da bondade, do amor dEle. Atos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Algumas versões falam, mas recebereis poder, dínamos, poder explosivo sobre nós, sobre você. Quero dizer que nós recebemos esse poder quando nós cremos em Jesus. Por meio de Jesus nós recebemos esse poder. Esse poder também nós recebemos quando nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que está à nossa disposição esse poder. Está à tua disposição o poder explosivo. E esse poder explosivo que vem de Deus, ele há de se manifestar na nossa mente, rompendo com estruturas, rompendo com cadeias, com prisões que nos impedem de nós avançarmos, vivermos a plenitude e a liberdade que Cristo tem para cada um de nós. Nós estamos reunidos nessa noite aqui para receber do poder, para receber da presença. Por isso eu quero estimular você a se render e clamar por esse poder, clamar pela manifestação de Deus sobre a sua vida. Nós estamos caminhando já há 2 domingos, vivendo a liberdade de Cristo. Que você seja livre, mas para você viver a verdadeira liberdade, você precisa do poder sobre a sua mente, sobre o teu coração. Por isso nessa hora eu quero que você levante suas mãos, que você feche seus olhos e que você abra a sua boca, pedindo pelo poder, pedindo pela presença, pedindo pela glória do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre sua mente. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome nessa noite para Te adorar, para Te engrandecer e para nós também sermos cheios do Teu poder, sermos cheios da Tua presença. Por isso, Senhor, nós pedimos, aumenta a Tua presença aqui, aumenta a Tua glória aqui, Senhor. Derrama mais da Tua unção, derrama mais o Teu poder. Vem, Senhor, Deus, derrubando, destruindo toda a fortaleza na mente, no coração, tudo aquilo que tem aprisionado as nossas vidas. Nós clamamos pelo poder de Deus para que sejam destruídas fortalezas, sejam destruídas prisões e que nós possamos viver a liberdade de Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós queremos permanecer nessa verdade, livres de todo engano, livres de todo medo, livres, Senhor, de toda culpa, de toda condenação, Pai, de toda crença errada. Nós queremos viver livres, a liberdade de Cristo. Por isso nós clamamos por mais de Ti, Senhor, por mais do Teu poder nessa noite. Que Teu poder seja liberado sobre cada vida que está aqui, sobre cada vida que está nos acompanhando, Senhor. Nós pedimos poder explosivo em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha.
dizer que o sangue de Jesus, ele tem poder para libertar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. O sangue do Senhor Jesus tem poder para nos libertar. Não há nada além do sangue. Não há nada além do sangue. É o sangue que foi derramado na cruz pelo perdão dos nossos pecados. É o sangue derramado na cruz. É o sangue derramado na cruz. E não há nada além do sangue. Pela minha vida, Jesus, este é o
Eu
família seja marcada, que a nossa família seja selada, que nós sejamos marcados, selados por uma dimensão poderosa do teu amor, do teu cuidado, do teu favor. Que nós possamos nesta noite, Senhor, ouvir a tua voz, compreender, Pai, o teu chamado, o teu propósito de vida que o Senhor repartiu a cada um. Essa é a nossa oração, Senhor, essa é a nossa reunião nesta noite. Nós queremos expressar o desejo que nós temos de ter o Senhor muito perto, de ter o Senhor, Pai. Nós queremos estar contigo, queremos ouvir a tua voz, queremos receber a porção que o Senhor tem designado para nós nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Se você recebe, diga amém. Glórias a Deus. A igreja nesse lugar pode se assentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando. Quero dar as boas-vindas a quem está nesse prédio pela primeira vez, a segunda vez. Que vocês sejam muito bem-vindos. Quero dar as boas-vindas a quem nos assiste da sua casa através das redes, do Instagram, do Facebook. Que seja essa uma noite poderosa em que Deus se manifeste na nossa vida, se manifeste nesse lugar, se manifeste junto a nós, transformando muita coisa, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. É importante que nós tenhamos por hábito, sempre que nós nos reunimos, ter a nossa Bíblia, poder acompanhar. Livro de Gálatas, no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, o versículo 13. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se você pode sublinhar aí na sua Bíblia: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Outras versões diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para uma vida livre foi que Cristo nos chamou. Nós viemos numa caminhada desde o último culto, domingo, onde nós ouvimos essa palavra, aprendemos sobre prisões, sobre sentimentos, sobre comportamentos que nos aprisionam, sobre sermos livres em Cristo Jesus. E é interessante que a concepção de liberdade do ser humano, ela é um pouco equivocada. Nós temos um desejo, está intrínseco no ser humano, o desejo por ser livre, por sermos libertos. Nós temos um desejo que tão somente a gente se entende por gente. Nós queremos ser livres, nós queremos ter a nossa autonomia, nós queremos andar, como diz o outro, com as próprias pernas, nós queremos, enfim, nós temos uma noção de liberdade que é um desejo que o ser humano tem e que muitas vezes nós não conseguimos nomear, nós não conseguimos dar nome a esse desejo, que é uma angústia, mas que nós não sabemos o que é, e então nós usamos o termo, nós queremos ser livres, eu quero ser livres. Eu, analisando essa conotação de liberdade, e eu observei que o ser humano ele é confuso nas suas convicções. Você já ouviu expressões, eu já ouvi também, pessoas que nos dizem assim: eu não quero me casar, porque casamento é uma prisão. Você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi. Em contrapartida, eu já ouvi pessoas dizerem: eu quero me casar, eu quero constituir uma família, eu quero realizar um sonho, um projeto chamado casamento. Eu já vi pessoas dizerem: olha, filhos é uma prisão, ter filhos nos rouba a liberdade. Mas já vi muitas pessoas dizer: meu sonho de família completa é ter filhos. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo que existe uma diferença de nomeação, um sentimento de liberdade equivocado, que para uns é liberdade, outros chamam de prisão. Tem pessoas que dizem
dinheiro para comprar o que eu quiser, para fazer o que eu quiser, eu vou ser livre. Em contrapartida, tem pessoas que são escravas do dinheiro. Tem pessoas que dizem: liberdade para mim é eu não precisar dar explicação para ninguém, eu não precisar falar nada para ninguém, eu poder ir e vir a hora que quiser sem ter ninguém no meu pé. Isso para mim é liberdade. Tem pessoas que dizem: como eu gostaria de ter uma família, de ter alguém para prestar contas, para falar. Então a concepção de liberdade, ela é um pouquinho equivocada da visão bíblica do que Deus tem para nós, que é a liberdade. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Deus nos chamou para uma liberdade. Então o que ela está dizendo? Que se Deus nos chamou para sermos livres, é sinal que nós não estávamos livres. Começando por aí na tradução, no sentido literal, gramatical do texto. Vamos estudar um pouquinho português. A Bíblia está nos dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos chamou, ponto e vírgula. É sinal que antes nós não tínhamos essa liberdade. Existe alguma coisa errada com o nosso senso de liberdade. A Bíblia fala, tendo porém essa liberdade, não deis ocasião à carne. Ele está dizendo: vocês têm uma liberdade agora em Cristo, fora de Cristo vocês não são livres, não se enganem. Porém, quando vocês entenderem e viverem essa liberdade, não deem ocasião à carne, não deem ocasião aos seus desejos, não deem ocasião a essa natureza humana que todos nós temos e que muitas vezes toma decisões e faz coisas sem a direção de Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos. Não existe liberdade fora de Cristo, fora de Jesus. O que nós temos por liberdade, ela é fantasiosa, ela é enganosa. Liberdade sem Jesus é prisão. E a Bíblia não está falando de uma prisão literal, de cárcere. A Bíblia está falando de prisões dentro. Nós já ouvimos muitas vezes: estamos em guerra. Você já ouviu essa expressão? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos na luta. Nunca essa expressão foi tão pertinente quanto aos dias em que nós estamos vivendo. Nós de fato estamos vivendo uma guerra. Uma guerra emocional, uma guerra cultural, uma guerra pela sobrevivência, uma guerra psicológica. E nós acordamos pela manhã, e eu falava no culto anterior que nós acordamos pela manhã e nós temos que ter certeza de que nós acordamos por causa da misericórdia de Deus, porque Deus sopra a vida em nós, e nós acordamos pela manhã, e aí então nós entendemos: Deus está nos dando um novo dia, uma nova oportunidade. Nós não acordamos de manhã porque nós somos queridos, porque nós somos bons demais, nós somos habilidosos demais. Deus nos dá a oportunidade a cada manhã de recomeçarmos, de vivermos um novo dia, de conquistarmos territórios, de vencermos as guerras, de vencermos as batalhas. Mas nós temos que ter muito claro que nós só vencemos as guerras aqui de fora se nós primeiro formos livres aqui dentro. Nós só vencemos as batalhas aqui de fora se nós estivermos inteiramente livres aqui dentro. Deus tem para nós territórios, Deus tem para nós conquistas, Deus tem para nós um tempo poderoso de conquista de território. O que são as conquistas de território? Casas, famílias precisam ser conquistados. Filhos que se perderam dentro de casa precisam ser conquistados. Esposas precisam ser conquistadas. Territórios no coração dos maridos, dos pais, das mães precisam ser conquistados. Só que nós invertemos a ordem. Nós queremos ter sucesso nas conquistas fora, estando amarrados, os nossos gaúchos dizem atados por dentro. A Bíblia está falando que Jesus veio para nos pôr em liberdade. Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, você pode anotar aí, você pode ler depois. Ele fala que Jesus veio para isso, para pôr em liberdade o cativo, para tirar vestes de tristeza e nos dar vestes de alegria. Jesus é a solução.
pessoas estão buscando tantas soluções para tantas coisas, e a Bíblia já nos diz: Jesus é a resposta, porque Jesus tem nele a liberdade para viver. Talvez você diga: Lise, mas eu sou livre, eu posso ir e vir a hora que eu quiser, eu sou livre porque eu pago as minhas contas, eu sou livre porque eu administro a minha casa, eu sou livre porque eu administro a minha empresa, os meus negócios, os meus filhos, eu sou livre. E eu torno a dizer para você, se a Bíblia diz que fora de Cristo nós estamos aprisionados, o seu conceito de liberdade está equivocado. Quantas pessoas nós encontramos, quantas vezes nós conversamos com pessoas, e eu gosto muito da reunião do domingo em que a igreja se encontra, porque só tem mulheres bonitas, só tem homens bonitos, todo mundo feliz, todo mundo querido, se encontrando aqui no prédio da igreja para aprender sobre Deus. Mas quantas vezes nós paramos do lado de uma pessoa e quando a pessoa começa a conversar, nós conseguimos perceber quantas amarras existem, quantas prisões dentro daquela pessoa. Pessoas presas no passado, pessoas presas no fracasso, na falência, na frustração, pessoas presas no futuro. Vocês estão aqui comigo e muitas pessoas estão lá na segunda-feira, nos compromissos da terça-feira, estão lá no mês de junho, estão lá no final do ano, presas ao futuro, presas nas suas emoções, presas tantas formas. Nós ouvimos a semana passada no culto de domingo, nós ouvimos uma expressão de quantas formas de prisões existem. Prisões nos vícios, pessoas aprisionadas aos vícios, à dependência química, pessoas aprisionadas à pornografia, pessoas aprisionadas à mentira. O pastor usou um termo, né? Pessoas aprisionadas nas tretas, pessoas que vivem de rolo e que a pessoa não se dá conta de que aquilo são amarras na vida dela e ela não consegue avançar por conta dessas prisões. Mas Cristo veio para pôr em liberdade o cativo. Talvez você diga: Elise, eu não tenho essas amarras na minha vida, eu sou uma pessoa livre, eu realmente tenho clareza. E a minha pergunta para você é: quantos comportamentos você tem que racionalmente você entende: não, isso aqui não é normal, não, isso que eu faço não é normal. Uma pessoa normal, uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa saudável no seu psique, nas suas emoções, ela não teria tal comportamento? Quantos pais, quantos adultos, na ânsia de ensinarem crianças, espancam? Não tem limites na sua agressividade. E você conversa com as pessoas, elas: não, eu sou livre. Quantos maridos têm comportamentos que ferem a sua esposa? Olha só, a palavra de Deus nos diz que quando nós ferimos o nosso cônjuge, quando nós ferimos o nosso esposo, a nossa esposa, nós estamos ferindo a nós mesmos. Quem em sã consciência faz isso? Mas as pessoas fazem. Quantas mulheres, numa crise de ira, num acesso de raiva, de amargura, de ódio, de fragilidade, falam coisas dentro da sua casa, uma palavrinha, e comprometem uma família. Os cárceres, as prisões aqui de dentro precisam ser quebradas. As prisões do medo, pessoas que não avançam por conta do medo, pessoas que não conseguem romper por conta das suas histórias anteriores, e muitas delas genuínas. Tem muita história genuína, muita história que não são fantasias, são coisas que aconteceram na nossa história, no nosso passado. E aí nós temos duas vias, né? Nós temos as histórias que geraram feridas, que traumatizaram, que marcaram, e nós temos aquilo muito vivo, e ao mesmo tempo nós temos o nosso inimigo, nós temos um inimigo, nós temos um adversário. A Bíblia fala que o diabo é o inimigo de Deus.
é o adversário, é aquele que intenta contra Deus, mas ele não tem nem poder e nem autoridade para intentar contra Deus. Então ele intenta com aquilo que Deus mais ama, com a obra-prima das mãos de Deus, que somos eu e você. Você tem um adversário, você tem alguém que promove circunstâncias para que você permaneça encarcerado. Você sabia que você tem um inimigo? Nós temos um inimigo que promove circunstâncias para nós permanecermos aprisionados em nós mesmos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas a boa nova é que Cristo veio para nos pôr em liberdade. A boa nova é que nós não estamos sozinhos, a boa nova é que nós não estamos abandonados, nós não fomos deixados a erro. Existe um Pai que nos ama poderosamente e que está sempre disposto a estender a mão e nos socorrer. Um Deus que muda a nossa rota. Você já ouviu a palavra conversão? Um Deus que muda a nossa rota, que nos converte, que nos faz andar num outro caminho, agora um caminho endireitado, um caminho de dignidade, um caminho de paz, um caminho de liberdade. Foi para isso que Deus nos chamou, para andarmos livres, para sermos livres. Quero que você agora vá lá para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Você já conhece essa parábola, você já ouviu com certeza. Se você nunca leu quando você era pequenininho, com certeza alguém já lhe contou essa história. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11. Você tem como subtítulo aí a parábola do filho pródigo. Vamos ler rapidinho aqui, diz assim, Lucas, Novo Testamento, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim, continuou, Jesus estava narrando essas parábolas. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, este estava perdido e foi achado. E comeram e se alegraram. Você já ouviu essa história? Essa história Jesus contou para ensinar as pessoas sobre tantas coisas, e dentre elas tem muito a ver conosco. O filho que queria ser livre. Nós aprendemos tantas coisas com esse menino, e uma delas é ele queria ser livre. Talvez você diga, mas Lise, ele tinha tudo. Ele tinha casa, ele tinha um lugar na sua casa, ele era o filho mais novo, ele tinha os privilégios de filho dentro daquela casa. Se ele pediu a herança, se ele pediu a parte dele nos bens, era uma família
as suas demandas financeiras, mas aquele filho tinha dentro de si um desejo de ser livre. Se você me perguntar, Lise, especificamente livre do quê? Eu não sei se ele queria ser livre daquele pai, eu não sei se ele queria ser livre do sistema, eu não sei, porque a Bíblia não me diz. A Bíblia diz que ele simplesmente pediu tudo, e assim foi. Pegou a sua parte na herança e foi viver dissolutamente. Você vai para casa, procure no dicionário, acesse lá o que quer dizer dissolutamente. E ele foi viver de qualquer jeito, foi tomar a sua vida da forma que bem entendia. A Bíblia fala que ele viveu do jeito que ele entendeu que era o correto. A Bíblia diz que ele gastou tudo, ele botou fora. Sabe o termo? Largar tudo fora, foi o que ele fez. Esse menino, ele bebeu tudo que tinha direito, ele usou tudo que ele podia usar. A gente pensa, não, mas naquele tempo não tinha drogas, naquele tempo não tinha bebida. Tinha, senão Jesus não usaria a palavra dissoluto. Ele gastou seu dinheiro com prostitutas, ele gastou seu dinheiro nas festas, até que chegou um dia em que a conta veio. Queridos, a conta sempre vem. A conta sempre vem, isso é muito triste. A conta das nossas decisões sempre vem. E a Bíblia fala que então ele, tratando porcos, no contexto em que Jesus estava, com as pessoas a que Jesus estava, era a profissão mais humilhante que alguém podia exercer. Ele não estava levando comida para os porcos, ele estava dando comida para os porcos. E a Bíblia fala que ele teve vontade de comer o que os porcos comiam. Talvez a gente não tenha ideia, porque muitos nunca passaram pela experiência da fome literal. Mas quem perde a dignidade, quem perde o senso de valor, quem vive em amarras, come qualquer coisa, recebe qualquer coisa. A Bíblia, eu me dei o trabalho de estudar o que os porcos comem, porque cada animal ele tem a sua peculiaridade, tem uma alimentação específica. Cachorro tem alimentação de cachorro, gato tem alimentação de gato, vaca tem, e o porco é o único animal que ele come tudo. Nós chamamos de lavagem. Ele come tudo que é resto de tudo. Não tem critério, não tem paladar. Tem muitos filhos de Deus que deixaram a casa do Pai, que tomaram decisões baseadas nas suas emoções, nos seus desejos, e estão comendo qualquer coisa. Tem muita mulher aprisionada nas suas emoções, mendigando amor, pedindo por favor, um pouquinho, uma gotinha de amor já tá bom. Deus não chamou você para isso. Deus quer curar você. Tem muitos homens submetidos a situações que não é o planejado de Deus para a sua vida. Você não precisa comer qualquer coisa. Você tem um lugar de filho, você tem um lugar na mesa, você tem uma casa. E aí nós aprendemos que esse menino, com as lições tão importantes, a Bíblia diz que ele, quando ele sentiu o desejo, ele caiu em si. E ele decidiu uma mudança de vida. Nós precisamos cair em si, olhar para nós, como nós estamos. Porque eu não consigo avançar. Às vezes nós procuramos pastor, às vezes nós procuramos uma igreja, às vezes nós procuramos por que eu não consigo romper. E muitas vezes a resposta está dentro de nós. Cárceres, prisões, histórias, situações, lembranças, feridas. Aquele menino caiu em si. A Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele disse: eu sei quem é o meu pai. Os empregados do meu pai têm fartura na sua casa, na sua mesa. Eu não preciso disso. A parte linda dessa história é saber que em Deus tudo se faz novo. Existe um recomeço. Em Deus as coisas se fazem novas. E a Bíblia diz então que esse menino caiu em si. Ele disse: eu vou procurar o meu pai. E eu não vou nem me explicar, porque eu sei onde eu errei, eu sei o que eu fiz, eu sei o que me prende, eu sei a escolha que eu fiz que me trouxe aqui. Eu vou agora me converter, mudar de rumo,
Eu vou deixar a minha história, eu vou deixar as amarras daqui para trás e vou buscar o meu pai. Aquele menino conhecia o pai. Nós precisamos conhecer Deus, o nosso pai. Nós precisamos correr e conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós sabemos o que Ele tem para nós e o nosso lugar nele. Aprendemos com esse menino que ele disse assim: eu não vou nem me explicar, porque tem coisas, queridos, que não tem explicação. Tem decisões que nós tomamos por nossa conta e risco, pelos desesperos, pelas prisões da nossa alma. Nós fizemos coisas que não deveríamos fazer. Falamos, fizemos, escolhemos. Não dá para se justificar. Esse menino caiu em si, se arrependeu. Nós precisamos nos arrepender, porque nós sabemos o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos procurar esse pai, saber que ele é um pai bondoso. Ele é justo e ele é amoroso. Ele é generoso. Ele nos ama. E nós precisamos ir a ele e dizer: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Aquele menino disse: eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Nós poderíamos falar sobre tantas coisas, que nós somos muito parecidos com esse menino da parábola. As rebeldias, o orgulho. Ele podia dizer: bom, já que eu estou atolado nessa situação, vou ficar. Mas ele tomou uma decisão: não, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu vou voltar, eu vou procurar. E a Bíblia diz que quando ele chegou, esse pai viu ele e saiu ao seu encontro. Nós precisamos cair em si. Nós precisamos olhar para nós e sermos honestos conosco. Deus, o que eu tenho feito na minha vida? Não é isso que o Senhor planejou para mim. Não é isso que o Senhor tem para mim. Não é isso que o Senhor programou para a minha vida. Então eu não quero viver desta forma. Existe algo novo que Deus projetou para mim e para você. E é isso que nós vamos viver. É isso que nós temos que viver livres. Livres para sonhar, livres para correr, livres para avançar, livres para viver os projetos de Deus na nossa vida. Nós precisamos confessar a Deus: eu errei, me perdoa, eu pequei. E aí então nós mudamos radicalmente o rumo da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos: Deus, se é a tua vontade, então muda a minha vida. A vontade de Deus é mudar. Mas nós temos que ter o desejo e a atitude, o arrependimento. Ele vem com atitude. Nós precisamos nos posicionar: eu quero, então eu vou fechar portas. Aquele menino abandonou a sua vida, abandonou o seu trabalho. Ele deixou a velha vida, as suas amarras para trás. E esse pai vem ao encontro. E o lindo dessa história é que ela é muito parecida com a minha e a sua história. O pai que vem ao nosso encontro. O pai que está esperando nós buscá-lo. O pai que está esperando nós chegar. A Bíblia fala que aquele pai viu o filho e saiu correndo. A Bíblia fala que o pai viu aquele filho e abraçou. Eu e você não faríamos isso. Abraçar alguém que aprontou, abraçar alguém que abandonou, abraçar alguém que deixou, abraçar alguém que traiu, abraçar alguém que botou tudo fora. Mas Jesus não é que nem nós. O Deus soberano foi ao encontro daquele filho, e Ele faz isso com nós. Hoje à noite é uma noite de voltarmos para casa, para o lugar de onde nós não devemos ter saído, da vida junto com o Pai, abraçados com o Pai, aliançados com o Pai. Esse é o nosso lugar, um lugar de perdão. E a Bíblia diz, e nós podíamos ficar semanas falando sobre isso, que aquele pai deu uma roupa nova para aquele filho. Aquele pai colocou um anel. Está falando de aliança, está falando de autoridade, está falando de dignidade. Quando nós voltamos para Jesus, você guarda na memória a vergonha, você guarda na memória os medos, a insegurança, mas quando nós chegamos em Jesus, Ele apaga isso. Ele diz: ei, eu vou restaurar a tua dignidade, eu vou colocar um anel no teu dedo, roupa nova, sandálias. Agora você vai andar como filho do rei. Nós somos filhos do rei. Essa é a noite de nós voltarmos para casa. Essa é a noite de nós dizermos: Deus, eu quero mudar de rota. Eu me
fazer isso na nossa vida, para nos mudar de rota, para nos devolver a dignidade que em algum momento nós perdemos, para devolver o amor que nós perdemos por nós mesmos no meio do caminho. Existe um lugar em Deus, onde nós somos livres, e essa é a noite que Deus separou para nos colocar em liberdade, para mudar nossa história, para mudar a história da nossa família, a história dos nossos filhos, a história da nossa casa. Essa é a noite. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Que essa canção possa ministrar no seu coração que nós temos um lugar, nós temos uma casa para voltar. Talvez você foi entendendo quantas prisões você se colocou. Talvez enquanto eu falava você pensava aí no seu coração: Lise, tu não sabe a história triste da minha vida, história de abandono, história de rejeição, história de ser deixado de lado, história de falta de afeto, de agressão, de abusos. Talvez você pense: Lise, a minha história foi tão ruim e eu criei resistências, eu criei prisões para me proteger, só que essas prisões estão impedindo você de avançar, estão impedindo você de ver os melhores dias da sua vida. Deus tem projetos poderosos para você. Que você encontre um lugar, que você diga nessa noite: eu quero voltar para casa, eu tomo uma decisão, eu me arrependo das decisões que tomei em nome dessa liberdade, eu quero voltar para casa, eu quero ser recebido pelo Pai, eu preciso do abraço do Pai, eu preciso ser alcançado pelo Pai, eu preciso saber o que é amor, eu não sei o que é amor. Que nesta noite a presença de Deus possa estar tomando a sua vida, a presença de Deus, o amor infinito de Deus possa estar alcançando você, possa estar alcançando a sua casa, possa estar alcançando o mais íntimo do seu coração, mas que nesta noite você não se permita sair daqui, que você não se permita dormir da mesma forma que você acordou, mas que você seja alcançado, tomado pelo favor de Deus, e então volte para casa. Não tem culpados, não tem culpados. Existe o desejo de voltarmos para casa. O Pai ama você, você é amado de Deus, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus. Deus sonhou com você, Deus desejou você. Você tem um lugar. Volta para casa, querido, volta para casa, volta para casa. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus alegrar os teus dias. Aleluia. Junto ao teu coração que eu desejo estar. Uma voz que como
pra um